escrito em 2010 e publicado em 2011. Nasceu para o público na livraria Bertrand do Fórum Aveiro no passado dia 29 de outubro e anda em digressão, tal como ainda Entre Costros, que já fez 13 sessões de apresentação por todo o país. Lancem-se, porque se vocês não se lançarem, se nós não nos lançarmos, ninguém nos lança. Faça a competitividade de que tudo é escritor, de que tudo é pintor, de que tudo é político e por aí fora. E nós temos que saber essa distinção essencial. Há muitos que escrevem que são escritores. Há muitos que escrevem que não são escritores, mas são autores. E há outros que mandam umas bocas para o ar, de quem toda a gente se ri e que dizem palavras completamente ocas e vazias, que não dizem rigorosamente nada. Ultimamente, e antes de mais, antes de falar dos livros propriamente ditos, eu quero vos falar sobre a importância da escrita e sobre a importância da poesia. A escrita, eu normalmente costumo dizer, e ainda ninguém até hoje refutou esta tese, e estão à vontade para fazerem todas as críticas e todos os comentários, a escrita é, antes de mais, uma terapia essencial, quer para a alma, quer para o corpo. E porquê? Porque a escrita é o enormíssimo, se quiserem, desabafo da alma. Claro que eu posso desabafar com o meu amigo, com a minha amiga, com a minha mulher, seja quem for, mas não é a mesma coisa. O papel está ali, em branco, sempre completamente disposto para nos acolher. Não critica, não incomoda, não rejeita. É sempre um amigo completamente aberto a tudo aquilo que nós lhes queiramos dizer. Estão deprimidos, estão chateados, estão alegres, seja qual for o estado de alma. Não deixem para dentro de vocês. Não têm confiança nos vossos amigos, porque amigos com A grande há muitíssimo poucos. Escrevam no papel. Mas aqui há um outro pormenor muito importante. É que o papel não deve, nunca, ser guardado na gaveta porque eu escrevo mal, porque isto é uma porcaria, porque isto não tem interesse. Eu também cheguei a uma altura em que pensei isso e depois verifiquei, eu até tenho aqui umas coisas giras que se calhar vou mandar para o Brasil como me pediram para publicar, porque infelizmente neste país nós primeiro somos internacionais, o que é altamente lamentável, e só depois é que somos nacionais. Precisamente por isso, essas coisas que estavam lá na gaveta, eu mandei-as como atirando o barro à parede, e se colasse, colava, e se colasse, não colava. E só comecei a escrever propriamente poesia, mas sou poeta ou não, vocês é que o têm que dizer, obviamente, e a partir daí comecei a publicar, a partilhar. Tenho 46 anos, estamos em 2012, desde 2008 que comecei a apresentar ao público que quer seguir esta carreira e sugiro a todos que os façam, porque, como se dizia há bocado o Luís, um diamante dentro da gaveta não serve realmente para nada, não tem valor. Então, só se o partilharmos é que sabemos o valor que ele tem, se gostamos dele ou não. Em relação à poesia propriamente dita, temos aqui gente de história, temos gente de muitas outras áreas e eu queria lembrar um pormenor extremamente importante. Nós somos gregos, no sentido antigo do termo, século VI, VII a.C., onde começou a origem da civilização, onde começou a origem do pensamento ocidental, antes dos filósofos. Começou exatamente com os poetas e destaco entre os grandes poetas gregos, Homero. Homero, dizem todos os comentadores, o grande poeta Homero, que escreveu a Odisseia, foi o primeiro educador do povo. E porquê que Homero e hoje os poetas, quer como se chama, os novos poetas portugueses contemporâneos, assim nos designam, embora estejam perfeitamente marimbando, passa a expressão comum para os rótulos, quer todos os outros poetas que nos têm inspirado até hoje,
continuaram e continuam e continuarão, e não tenho dúvida nenhuma disso, a serem educadores do povo. E porquê? É muito simples explicar isto. E devo-vos lembrar que sou poeta, só sou poeta porque vim e venho e verei sempre da filosofia que amo profundamente, a minha maior paixão, que é a vida de todos os dias, não tem nada de abstrato, nem tem nada de especulante. Fala apenas de nós homens, tal como nós somos, desculpem, por dentro e por fora. E o interior e o exterior têm que assim se apresentar. Então dizia eu, retomando a questão, porque é que os poetas que nasceram precisamente antes dos filósofos, segundo a etimologia grega, a origem da palavra, philos em grego quer dizer amigo ou amante, e sophos, que quer dizer sabedoria, por isso é que o nosso Sócrates, mais ou menos presente, ausente num país qualquer, a tirar uma licenciatura ao domingo ou ao sábado ou à meia-noite, não interessa, nunca poderá ser um filósofo, que é uma imitação do primeiro, não é? Independente, eu não estou a falar de conotações políticas, eu estou a falar de pessoas e de atos e de vidas. Estes poetas que nasceram antes dos filósofos contaram a história do nosso povo. Assim o fez Camões, nos Lusíadas. E ao contarem a história do seu povo, do nosso povo, apresentam-nos o mundo, a vida, nós próprios, seres humanos, que a fazemos e a desfazemos da maneira como ela é. A poesia não são palavras soltas ao vento. Um poeta que é poeta tem que ter sempre a espontaneidade do pensamento e olha para aquele quadro e escreve imediatamente um poema. E as palavras são aquelas que saem, não têm correção. Se não for assim, não é poeta. Se anda à procura das rimas e se anda à procura do amar, rimar, com uma coisa que eu agora me lembrei que não vou dizer porque é uma palavra feia, não é? Então aí ele não está a fazer poesia. Está a escrever qualquer coisa que anda à procura da palavra para conjugar com a outra. Não. A poesia é a forma mais nobre do pensamento. Sem dúvida. Porque a poesia nasce dessa espontaneidade do pensamento. Quem são as minhas fontes de inspiração? Os poetas, que sempre tenho estudado durante toda a minha vida, desde os 7 anos que entrei na escola até hoje, da qual espero nunca mais sair, seja a escola primária ou agora a universitária ou secundária, ou seja o que for, não interessa. Os pintores, que muito trabalho na minha área da estética e da filosofia da arte. Qualquer coisa, aquele quadro, este anel, esta pulseira, aquele rosto, olha-se, pensa-se, o pensamento pensa e a mão escreve. Só isso, espontaneamente. Assim nasceram, e quase para terminar, Vozes do Pensamento, que é basicamente, e como o seu próprio título diz, uma obra para espíritos críticos, é que há espíritos que não são críticos. E isto é fundamental na distinção entre as cabeças, entre as nossas cabeças, todos nós que estamos aqui e todos nós que estamos lá fora. O que é que são espíritos críticos? São aqueles que observam com os olhos, com a boca, com os ouvidos, com o nariz, com as mãos, com todos os sentidos completamente conjugados e que depois escrevem sobre isso. É uma obra de crítica social e política, esta, basicamente, que narra os grandes feitos dos homens, mas que simultaneamente apresenta toda a negatividade, tudo aquilo que nós fazemos de mal, tudo aquilo que nós somos capazes de destruir, como a natureza, a humanidade, nós próprios e os outros que estão ao nosso lugar e ao nosso lado. Por isso, é dividido em duas partes, interiores e versões do mundo. Numa palavra, interiores porquê? Eu sinto, penso, vejo, cheiro, escuto, saboreio o mundo e tudo aquilo que o compõe, desde as coisas mais simples às mais complexas, e a partir daí escrevo. A partir da minha intimidade, da minha interioridade. A segunda parte, visões do mundo. Vemos o mundo da mesma maneira? Não, não vemos. Cada um terá o seu e segundo várias perspectivas.